Os irmãos, a paz do Senhor. Podem sentar em nome de Jesus? Vamos à lição de número 6. Desafios de ser família nos dias atuais. Né? Já participamos aqui desse primeiro momento, né? Com as canções, texto áureo, verdade aplicada, objetivos da lição. Objetivos da lição são os resumos, né? Dos tópicos 1, 2 e 3. Bem resumido mesmo, é como se fosse um título. E os textos de referência em 3 passagens bíblicas. E aí a gente começa aqui fazer uma leitura aqui da introdução, antes de iniciar no tema 1. A introdução diz o seguinte, pessoal. Esta lição objetiva mostrar as dificuldades de manter uma família estruturada, sólida e harmoniosa, conforme a palavra de Deus, nos dias de hoje. Não é fácil viver em família, mas devemos lutar pela nossa família. Olha o objetivo da lição, irmãos, é mostrar as dificuldades para se manter uma família estruturada, sólida e harmoniosa. Então, assim, o comentarista não veio para te entregar um buquê de rosas. Ele vem para te mostrar as dificuldades mesmo. Né? Não vem para te ludibriar no sentido de que a família é sempre algo lindo, maravilhoso, né? Um mar de rosas. Você vai ter ali o seu namorado, o seu noivo, a sua namorada, a sua noiva, você vai constituir família e tal. Não é só sobre isso, né? Então, já na introdução, o comentarista já expõe que o objetivo, pelo menos nesse primeiro momento, é mostrar as dificuldades. E elas existem, né? Quando a gente inicia num projeto, e nesse caso nós estamos falando de um projeto familiar, apenas vislumbrando os benefícios e apenas vislumbrando a utopia de um sonho, né? Da família constituída, do relacionamento e tudo mais, às vezes a gente pode nos frustrar diante das dificuldades que surgem. E não são poucas. E nem temporárias. Vai ser só nos primeiros anos. Ela vai, a irmã Orlando está fazendo sinal ali assim, ó, ela vai acompanhar a gente até o final da nossa trajetória, né? Uns com muito mais intensidade de encarar essas dificuldades, outros vão passar por nem tantas dificuldades assim, mas elas vão nos acompanhar e é bom que nós saibamos, nós reconheçamos que elas existem e que elas existem para ser contornadas e também para forjar, às vezes, de nosso caráter, a nossa conduta, né? E nos impulsionar a ser melhores pais, mães, filhos, o que quer que sejamos dentro dos nossos lares. Os desafios da família na sociedade. Irmãos, o comentarista ele coloca aqui no tema 1, né, nos desafios da família na sociedade, coisas que interferem demais nas nossas vidas, como, por exemplo, a questão relacionada às rápidas mudanças sociais. Os relacionamentos sociais de hoje, eles existem assim como sempre existiram ao longo dos séculos. Mas as mudanças no trato e na forma de comunicação, na forma como que as pessoas lidam uma com as outras, isso vem mudando ao longo do tempo. E a gente precisa fazer essa separação de relacionamento social em relação a pecado, por exemplo, né? Por exemplo, as rápidas mudanças sociais, elas existem com muita frequência. Mas o que era pecado há 500 anos atrás continua sendo hoje, né? E por mais que a gente mude a nossa forma de lidar uns com os outros, há anos atrás, para nos correspondermos com outras pessoas de lugares distantes, por exemplo, nós tínhamos que enviar um telegrama, uma carta e tudo mais. Hoje a comunicação flui de uma maneira assim, rápida,
né? Eu estou aqui, eu falo com uma pessoa lá do Japão por meio de uma mensagem instantaneamente. Relacionamentos sociais. Mas a gente não pode confundir isso com o nosso dia a dia no que diz respeito a conduta, moral, caráter e pecado, né? Volto a dizer que o que era pecado há séculos atrás continua sendo hoje. O padrão de Deus não mudou. Eu costumo pensar que, literalmente, Deus não muda, mas ele se move, né? Ele se movimenta em meio aos tempos, às estações, e às vezes a gente vai absorvendo todas essas questões de rápidas mudanças sociais, mudanças nos hábitos e nos costumes, né? E às vezes a gente vai achando que Deus está mudando. Não, Deus não mudou. Tanto é que a gente tem ali o parâmetro base, né? Os dois principais e maiores mandamentos: ama o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. São princípios basilares e eles não mudam. Por mais que a sociedade mude, os costumes mudem, né? A forma de lidar uns com os outros vai mudando, né? Deus não muda, Deus é imutável e Ele vai estar sempre exigindo isso de nós, né? Princípios, conceitos, valores. E nesse primeiro momento, que faz parte também dos desafios da família na sociedade, entra a questão das leis já aprovadas contra a família, né? E leis que estão em trâmite, estão em andamento. Às vezes a gente olha essa questão do parlamento, a questão política, né? E a gente sabe que, da mesma forma que existem pessoas que lutam para descaracterizar a família, eu estou falando agora em um âmbito político, dentro dos congressos, né? Dentro das câmaras, elas trabalham para que a família se descaracterize por meio de leis. Existem também aquelas pessoas que lutam pelos princípios basilares da família. E, independente do espectro político que nós estejamos falando, a gente costuma falar de forma com que todos entendam, relacionado à direita e à esquerda, né? E o cristão, ele costuma dizer: amigo, minha esperança não é da direita nem da esquerda. Por mais que a minha inclinação esteja para um lado ou para outro, a minha esperança vem do alto, vem do partido do alto, partido dos céus, de Cristo Jesus, que de fato é o sustentador de todas as coisas, né? Nós vamos simpatizar por determinados políticos, por determinadas correntes que principalmente colocam a família como sendo a prioridade. E vamos repudiar, assim como Deus repudia, todo e qualquer tipo de pensamento contrário que visa descaracterizar a família. Mas por mais que nós estejamos envolvidos nessa questão de espectro político, que a política faz parte da nossa sociedade, nós precisamos entender e ter a consciência de que o nosso ponto político central se chama Jesus Cristo. O cristão, ele não é da direita, ele não é da esquerda. E eu não estou colocando isso, você está em cima do muro, varão. Não, não é sobre isso. É sobre a esperança, literalmente. Né? É sobre ser representado. Porque por mais que eu tenha uma certa representatividade de uma corrente política para me representar, para defender a minha família, ela pode se desvirtuar em algum momento, né? Essa pessoa na qual, às vezes, nós confiamos e que inicialmente estava proposta a trabalhar em favor da família, ela pode se desvirtuar. E aí, o que eu vou fazer? Vou acabar com a minha vida? Vou acabar com a minha família porque o fulano ou o ciclano me decepcionou? Não. É por isso que a gente precisa ter bem esclarecido isso, o entendimento de que, por mais que se aprovem leis contra a família e, em outro lado, se aprovem leis para fortalecer a família, isso vai nos causar impacto, sim, seja para o lado negativo ou para o positivo, mas em todo o tempo isso não pode ser fator desesperador para as nossas vidas e para as nossas famílias. A gente precisa estar atento a tudo que acontece à nossa volta? Precisa. Né? Não vamos ser aqueles cristãos alienados que se fecham dentro de uma igreja ali. Não quero saber o que está acontecendo no mundo. É importante, às vezes, a gente ter informações e tal, mas isso não pode fazer com que isso seja o fator principal para a minha vida. Caramba, criaram uma lei aqui, meu Deus, acabou comigo agora e tal. Não.
Joelho no chão, oração e continuidade. Perseverança. No 1.1 ele vai trazer um comentário sobre mudança cultural e pós-modernidade. Né? A cultura, irmãos, ela é algo dinâmico, né? Ela vai mudando, né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela literalmente é constantemente mutável. E ela vai mudando de acordo com as relações sociais que vão se estabelecendo. Né? Um grupo, uma sociedade, né? um conjunto de pessoas vai criando determinadas práticas e isso vai se estabelecendo em meio à cultura. E à medida que nós vamos absorvendo e às vezes até consumindo a ideia de um relativismo de tudo, porque a cultura ela vai se estabelecendo e muitas coisas vão se tornando relativas, né? É o tal do relativismo. Tudo vai se tornando relativo. O que era verdade absoluta, eu não vejo isso como uma verdade absoluta. Isso é relativo. O tal do relativo, irmão, entrando, é o que a gente fala da questão do nada a ver. Né? Depois que inventaram a expressão do nada a ver, tudo ficou passível de ter opiniões diversificadas. E, na verdade, o relativismo de tudo, irmãos, ele é muito nocivo e prejudicial. É como se eu relativizasse o conceito prioritário de família. Como é que Deus estabeleceu a família no seu padrão estabelecido? Né? Foi lá, fez o Adão, da costela do Adão tirou Eva, e ali se estabeleceu o conceito prioritário, básico e direto sobre família. Né? Vieram os filhos. Só que aí entra o relativismo de tudo que a gente está falando, né? Não, família ela se estabelece a partir de duas pessoas que se amam. Você já está relativizando algo que é definidamente estabelecido na Bíblia. Né? Então, eu estou relativizando o conceito de família. Né? E isso, assim, infelizmente, irmãos, não é algo que vai melhorar com o passar do tempo. A tendência é piorar mesmo. A tendência é se intensificar cada vez mais essa questão do relativismo de todas as coisas, porque, como o autor coloca aqui na mudança cultural pós-modernidade, ele também fala da hipermodernidade. É como se ele estivesse colocando a era em que nós estamos vivendo agora como a hipermodernidade. O que é a hipermodernidade? É a exacerbação daquilo que foi estabelecido na tal da modernidade. Então, no período de modernidade, as pessoas iam relativizando as coisas e não, isso aí não é verdade absoluta, não. Eu tenho um outro pensamento sobre isso, e aí você propaga esse tal outro pensamento sobre algo que já era padrão. Aí você está na modernidade, aceitando, tolerando determinadas coisas, e aí a gente chega nessa hipermodernidade, onde tudo é impulsionado. Tudo vai tomando grandes proporções. E ele fala, o comentarista fala da hipermodernidade como sendo a inversão de valores que inicialmente foi tolerável no período da modernidade. Essa inversão de valores que vai ser citada daqui a pouco também, em tópicos mais adiante, ele declara que a inversão de valores que inicialmente foi tolerável, olha só, o ciclo interessante, passou a ser aceitável, tornou-se suportável, e daqui a pouco vai chegar um tempo, se assim Deus permitir, espero que nós não venhamos passar por esse período de permissão, que vai se tornar obrigatório. Você vê o ciclo, como é que funciona? É aceitável, a gente vai aceitando, a gente vai tolerando, a gente vai suportando, e daqui a pouco, irmãos, quando a gente pensar que não, a descaracterização da família ela vai ser obrigatória, como já tem sido em muitos lugares. Então, volto a frisar, né? Parece que é uma lição meio que apocalíptica. Pô, o irmão é terrorista, ele veio passar só notícia ruim, só prognóstico destrutivo para a gente. Não, irmãos, a gente precisa ouvir essas coisas, porque isso vai nos dar a consciência de que precisamos nos fortalecer cada vez mais, né? Em Deus, estruturando-se. Para quê? Para que a gente consiga conduzir a nossa família de acordo com a palavra de Deus e de acordo com aquilo que Deus deseja para a gente.
Quando a gente só ouve sempre as boas notícias, quando a notícia ruim chega, a gente está despreparado. Então, é por isso que é importante a gente também ter esse parâmetro, esse espectro de tudo que está acontecendo, né? De todas as possibilidades que existem. Aí, no 1.2, ele vai entrar na questão sobre a interferência do poder político, né? Lembra que na introdução a gente falou que a lição de hoje era um dos motivos, né? Lá está descrito lá na introdução que era mostrar as dificuldades para se manter uma família, né? Aí a gente entra no 1.2 para falar sobre a interferência do poder político. Tudo que o poder político ele determina, irmãos, volto a relembrar aqui, né? O poder político ele vai trabalhar de alguma forma. Acho que não vai ter meio termo, irmãos. Vão ser sancionadas leis e características que vão descaracterizar a família, segundo o desejo de políticos que assim pensam, e outras leis vão se estabelecer para fortalecer o padrão familiar. E volto a frisar para os irmãos, a gente precisa estar sempre apegado a Deus, para que, independente desse espectro político que se estabelece, seja para o lado do conhecido lado da direita ou do conhecido lado da esquerda, a gente tenha sempre em Deus a nossa esperança e o nosso padrão moral e ético para se viver. Né? Acho que um dos versos, né, que mais se caracterizam nessa questão de muita gente desvirtuando o conceito de família, encontra-se em Provérbios 29, verso 2, que diz que quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. E isso faz parte da pedagogia de Deus, tá, irmãos? É duro, às vezes, dizer e também ouvir isso, mas Deus realmente tem as suas formas de trabalhar. Às vezes, ele permite... por isso que, assim, a palavra de Deus nos diz e nos orienta o quê? Orem pelas lideranças constituídas. Né? Orem pelas lideranças constituídas, independente se for favorável a você ou não, orem por todas elas. Sabe esse político aí ruim que você está pensando agora, às vezes, que sancionou uma determinada lei, que fez alguma coisa contra a família? Sabe esse que você está pensando agora? Deus quer salvar ele também. Deus quer salvar ele também. E por mais que a gente lute contra os nossos pensamentos e contra as nossas intenções, não, cara, esse aí, se eu tivesse a oportunidade de abrir a porta aqui agora, assim, ele já descia direto. Às vezes a gente, na nossa carnalidade, na nossa concepção, né, no nosso conceito vingativo, a gente determinaria a sentença sobre outras pessoas. Mas, na verdade, o que nos compete é o quê? Orar pelas lideranças constituídas, porque, da mesma forma que nós almejamos ser salvos, né, o desejo de Deus é que nenhum se perca. Haverá aqueles que vão se perder, mas o desejo dele é que nenhum se perca. Então, fica de reflexão nesse momento o verso 2, capítulo 29 de Provérbios, que diz que quando os justos florescem, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. Né? E Deus, volta a dizer, ele realmente tem isso no seu parâmetro pedagógico para lidar com os seus. Né? Usou o Egito, usou várias nações, Babilônia, para disciplinar o seu povo, e às vezes nós passamos por determinadas tempestades na nossa sociedade que, às vezes, são úteis para as nossas vidas. Para quê? Para que nós nos aproximemos do Senhor cada vez mais. Né? O evangelista Dalmir ele vai conhecer esse ditado melhor do que eu, que mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Então, às vezes, nós passamos por determinadas turbulências, né? Não só dentro de nossos lares, eu estou falando aqui, dentro de um contexto relacionado à interferência do poder público. Às vezes, nós passamos por determinadas situações, né, que interferem dentro dos nossos lares. Nós vamos ser impactados por determinadas decisões do poder público, mas nós vamos estar sempre nos lembrando do que nós falamos anteriormente e nós vamos repetir.
Nossa esperança não está na figura de político A, político B, partido A, partido B. Nossa expectativa e tudo que nós nos apegamos como esperança se encontram em Deus e na sua palavra. Não importa o que nós venhamos passar, né? Não importa o que nós venhamos vivenciar. As afrontas, né? O estabelecimento de leis desfavoráveis, não importa. Nós devemos sempre nos importar em estar apegados a Deus e a sua palavra, porque é ali que nós vamos encontrar base, refúgio, refrigério para suportar tudo aquilo que vier sobre as nossas vidas, os nossos lares, as nossas casas e a nossa família. Aí no 1.3 ele entra na questão da inversão de valores, né? Quando nós não seguimos ou até mesmo infligimos as ordenanças bíblicas, o resultado é bem desastroso, irmãos. Essa questão relacionada à inversão de valores, né? Isso não pode fazer parte da nossa conduta. Por mais que nós sejamos impactados por todas as coisas que acontecem de forma externa, aí fora, vão nos causar impacto, tá? Isso aí não tem como fugir. A gente não pode se deixar levar, né? O que a gente leu no início ali, nos versículos iniciais da lição, né? Já de cara ali no textuário, né? O Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a inversão de valores ela vai se estabelecendo, mas nós não podemos... Preste atenção. Ela vai se estabelecendo, mas nós não podemos compactuar com elas. A inversão de valores ela está aí, já está posta, já está colocada diante de nós. O que nós precisamos fazer? Lutar para que os valores que foram estabelecidos em retidão não sejam invertidos por nós. Deus estabeleceu valores em retidão. A inversão de valores compete às pessoas que entendem que o valor tem que ser desvirtuado, né? Que o conceito e caracterização de família precisa ser apagado, precisa ser reiniciado. Vamos dar um reset nesse conceito de família. E isso é inversão de valores. E o que compete a nós? Não tomar o formato do mundo. Não vos conformeis. Não tome esse formato. A inversão de valores é para quem está lá fora. Para nós que priorizamos a palavra de Deus e a comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, essa inversão de valores ela não pode ser o nosso padrão, né? Nós não podemos fazer o que o mundo normalmente tem feito. Tem estabelecido o errado como certo, né? O negativo como positivo, o imoral como moral. O falso, o verdadeiro, que sempre foi verdade, tem se estabelecido como se fosse falso. Então, assim, a confusão de informações ela vai ser generalizada. E isso vai exigir de nós um desafio cada vez maior, de olhar para determinados valores que às vezes a gente vai se pegar meio que confuso, né? A gente sempre seguiu um determinado padrão, um determinado valor e uma determinada conduta. Aí a gente vê um turbilhão de pessoas falando que aquilo ali já não é mais usual, já não é mais para ser seguido, e às vezes a gente pode se pegar no seguinte entendimento: caramba, será que eu tenho que mudar? Será que eu tenho que realmente aceitar esse tipo de comportamento? Poxa, está todo mundo aceitando agora, né? Está tão normal esse tipo de comportamento. Eu acho que é o certo a ser seguido, né? As coisas mudam, né? As coisas evoluem. Não, irmãos, o Espírito Santo ainda existe, tá? E ele ainda é capaz de nos orientar e nos conduzir a seguir a retidão daquilo que ele propôs no nosso coração há anos e às vezes décadas atrás. Eu volto a dizer, o que era pecado há séculos atrás continua sendo pecado hoje, né? O mesmo Deus que determinou há séculos atrás, não roubarás, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não abriu precedente para que isso pudesse acontecer a partir de agora, né? Não é porque as pessoas às vezes normalizaram determinadas práticas
que elas vão servir para nós. A gente tem um ditado que a gente fala assim, né? Poxa, mãe, mas todo mundo está fazendo. Aí o que a mãe diz? Você não é todo mundo. Poxa, mãe, todo mundo tem, mas você não é todo mundo. Então, assim, irmãos, é literalmente sobre isso, tá? Não tomar o formato do mundo aí fora, a gente ter diligência, né? Ser mais perceptivo para pensar o seguinte: caramba, não posso. Não, eu nunca compactuei com esse tipo de postura, conduta, valor, então não faz parte da minha regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada, e não faz parte da minha conduta moral. Não vou compactuar com isso. A sociedade que visa destruir a família, ela vai tentar empurrar determinados conceitos para nós, para a gente engolir por goela abaixo. Mas a gente precisa ser firme na postura. Do que é certo e do que é errado. Do que é moral, do que é imoral, do que é usual, não é usual. Então a gente precisa ter esse entendimento de que a inversão de valores ela não pode servir para nós. 1.3. Essa inversão de valores ela não pode servir para nós. Tá? E a gente vai ter que lutar contra isso. É interessante e é importante a gente ver a base bíblica sobre essa questão, né? Isaías, capítulo 5, versículo 20. Olha só como é que a palavra de Deus ela é sensacional. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Eu acho que esse versículo ele sintetiza, ele caracteriza muito bem essa questão de inversão de valores. Existe um ai aí, a primeira palavra do versículo é ai, ou seja, vem madeirada pesada, né? A gente diz no ditado popular chumbo grosso, para aqueles que vão compactuando com esse tipo de comportamento. Ai, volto a repetir, Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Existe uma sentença estabelecida para pessoas para aqueles que exercem esse tipo de comportamento, esse tipo de prática, de desvirtuar, de inverter valores e colocar para as outras pessoas como se fosse algo normal, algo bom, algo agradável. Então, o resumo do tópico 1 diz o seguinte: o meio em que vivemos tem sido avassalador de grandes mudanças em relação à influência sobre as famílias cristãs. O meio em que vivemos tem sido avassalador de grandes mudanças e influência sobre as famílias cristãs. Aí a gente entra no segundo título, dessa lição 6, que vai falar sobre... Repare que é bem conectado, 1, 2 e 3. Ele fala de um âmbito externo, um falou o quê? Os desafios da família na sociedade. Então, está falando em algo externo. Vamos pensar na gente dentro de casa. O primeiro tópico fala sobre os desafios da família na sociedade, em um âmbito externo. Aí o 2 vai falar sobre os problemas que surgem dentro do lar. Aí ele já está trazendo para dentro de casa. No primeiro momento, a gente viu o âmbito externo influenciando a família, impactando essa família. No tópico 2, ele fala sobre os problemas que surgem dentro do lar. E aí, dentro do lar, no item 3, ele fala ainda mais centralizado. Ele fala sobre a consciência do casal diante dos desafios. Vamos perceber essas conexões para a gente entender a estrutura da lição. No primeiro momento, ele falou sobre o ambiente externo, que de alguma forma causa um impacto na família. No segundo, ele vai falar os problemas que surgem dentro do lar, já vai trazer para dentro do lar. E aí, dentro do lar, ele vai especificar sobre o casal, no item 3. Então, vamos ao 2, que fala sobre os problemas que surgem dentro do lar. E ele começa no 2.1, falando sobre a falta de disciplina, falta de disciplina familiar. Normalmente, quando uma família, quando um casal, acho que dá para colocar assim,
quando um casal ele visa viver, por exemplo, Efésios 5, quando ele luta para viver o estabelecido ali em Efésios 5, esse casal, essa família, de alguma forma, creio eu, né, se assim Deus permitir, ela vai ver os seus filhos vivendo Efésios 6. Porque o que diz Efésios 5? Né? Efésios 5 a gente já viu em outras oportunidades, e são 3 meses, tá, irmãos, de lição, tá? São 3 meses de lição. Então, versículos eles vão aparecer em uma determinada lição, eles vão retornar em outra dentro desse contexto. Então, normalmente, penso eu, uma família que luta para viver ali Efésios 5, ela talvez vai se credenciar, né, para conseguir também viver Efésios 6. O Efésios 5 diz o seguinte, ó, a partir do versículo 22. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Né? A gente está sempre se lembrando dessa passagem. Como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Aí o 25 diz para os maridos, né? Falou para as mulheres, fala para os maridos agora. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esse é o Efésios 5. Aí a gente entra no Efésios 6, do 1 ao 3. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam também em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Já vê com uma conexão ali, né? Como oferta e sacrifício, aroma agradável a Deus. Então tem ali Efésios 5, falando para o marido, falando para a mulher, e depois ele no 6 ele vai unir essa orientação, né? Esse direcionamento, dado primeiro ali no contexto de casal, né? Fala para a mulher, fala para o marido, e depois a gente tem um resultado dessa união, né? Quando a gente se empenha para viver essas orientações bíblicas, Deus, ele certamente vai ser um abençoador das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas casas. Aí a gente parte aqui para o 2.2, que é o choque de gerações entre pais e filhos. E a forma de conduzir as famílias, irmãos, eu estou falando da forma, tá? A forma de conduzir as famílias nessa questão do choque de gerações entre pais e filhos, ela tem mudado muito, muito mesmo. Há décadas atrás, havia-se a gente sentia, a gente percebia um respeito muito maior dos filhos em relação aos pais. Né? Não sei se era por conta da ameaça da vara, mas eu acredito que seja muito mais pela questão das influências externas. O que eu estou querendo colocar aqui? Há anos atrás, era perceptível o respeito, a admiração e a disciplina que os filhos tinham em relação aos pais. Não que não exista hoje, tá, irmãos? Ainda hoje existem famílias, filhos respeitadores, né, que amam os seus pais e que os honram ainda. Só que isso, com o passar dos anos, dada a flexibilização, as grandes influências externas à família, isso vai se perdendo um pouco. Né? Por isso que tem sido cada vez mais difícil estabelecer padrões e estabelecer famílias padronizadas num conceito atual. O choque de geração entre pais e filhos, ele surge muito, muito pelas influências externas que, às vezes, nós deixamos os nossos filhos sofrerem. A gente fala da internet, da globalização, né, da comunicação muito rápida, da geração tecnológica, e isso se não houver um controle sobre isso, se não houver como é que eu posso colocar, uma vigilância sobre esses termos, nós, pais, que deveríamos ser os grandes influenciadores dos nossos filhos, vamos ser aqueles que apagam o incêndio pela influência que eles sofreram de forma externa. Os pais que deveriam ser os grandes influenciadores dos seus filhos, as grandes características de ética, de moral, de costume, de padrão, eles vão acabar tendo que ficar apagando o incêndio de influências externas que esses filhos receberam. E aí esse choque de geração se estabelece de que forma?
né? Os filhos, às vezes, coletam informações externas e apresentam aos seus pais. E, às vezes, os filhos estabelecem um padrão de vida, de conduta, vai chegando ali naquele período de adolescência, né, que ele está super influenciado pela diversificação de conteúdo que está ao redor dele. Quando, na verdade, quem deveria ser o influenciador preponderante são os seus pais. E é difícil lutar contra isso, mas nós precisamos lutar contra isso. Nós não podemos deixar frouxo, né? Nós não podemos deixar correr. A gente precisa ainda ter aquele hábito, pelo menos que se havia antigamente comigo, né? Do meu pai e da minha mãe pegar, botar sentado, é isso, 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 isso. Não gostei disso, não gostei daquilo, né? E expor, olho no olho, face a face, repreender. Porque se a gente vai deixando, o relacionamento vai se distanciando, né? E a gente acaba virando só amigos. E o comentarista ele fala sobre isso. Os pais não podem deixar de exercer a disciplina dentro de seus lares. Ele não pode confundir a disciplina com a amizade. Não pode confundir o relacionamento de pais com o relacionamento de amizade. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos, sim. Mas antes de qualquer coisa, né, a gente precisa exercer a disciplina em se posicionar como pais. Exatamente. A gente costuma dizer o seguinte, eu costumava dizer para os jovens lá em cima nas aulas, a oração que você faz hoje, ela não serve para amanhã. Não serve. Ela tem um período de validade curta. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a repreensão que você faz hoje pode não servir para amanhã. Ela vai plantar uma semente quando você coloca, quando você repreende, quando você esclarece, mas às vezes vai passando os dias e se você vê que está incorrendo na mesma repetição ou em algo novo que o filho está praticando, aí você vai novamente, e aí é o que o irmão Rogério acabou de colocar, né? Ela é constante, ela é habitual. Então, da mesma forma que a gente coloca de forma bem direta que a oração que eu faço hoje não serve para amanhã, às vezes a repreensão que eu faço hoje serviu para aquele momento, ele guardou, mas surge uma afronta nova, surge uma influência nova e eu tenho que trazer novamente para... Isso também, da mesma forma que eu falei com você ontem, anteontem, semana passada, mês passado, eu vou te falar sobre isso aqui agora. Né? Então, assim, é a luta constante e diária. Não dá para romantizar a família em tempo todo. Não dá para romantizar o relacionamento entre pais. E quando eu falo romantizar, é só colocar como se fossem um verdadeiro mar de rosas. Né? Com essa expressão romantizar, que tem sido muito colocada aí fora, não dá para romantizar isso. Colocar o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, relacionamento entre pais e filhos, só de uma forma romântica. Aquela foto bonita, né? A gente falava antigamente da propaganda de margarina. A foto da família da propaganda de margarina. Às vezes nós romantizamos demais e esquecemos de exercer a disciplina, a autoridade, né? A orientação aos filhos. E a gente não pode desistir, irmãos. Às vezes a gente vê, né, o filho tendo a mesma prática de algo que você já falou para ele, não, larguei de mão. Você vai falando, vai chegar um determinado momento, quando o filho alcançar a consciência do certo e do errado, que você não vai, talvez, ficar repetindo a mesma coisa. Ele já saiu do seu âmbito de cuidado, né? Por mais que você vá lá, ele às vezes alcança a maioridade, constitui a sua própria família e você cortou. Agora você voa, agora é contigo. É claro que você não vai entrar lá dentro da casa do teu filho, aí, meu irmão, tu fez um negócio... Não, agora é com ele, amigo. Se você tiver a oportunidade de orientar, de disciplinar, ainda depois que ele venha os seus filhos venham constituir família, claro que você vai fazer. Só que já fugiu da sua responsabilidade.
Mas enquanto eles estão ali com você, né? Eu penso assim, você vai ter sempre que estar lutando para direcioná-lo no caminho correto e adequado. Então, não pode ocorrer a falta de disciplina familiar, no início que a gente fez no 2.1, e no 2.2 esse choque de geração entre pais e filhos. O autor coloca como os filhos, falando sobre os pais, né? Meu pai é isso, minha mãe é aquilo, é quadrado, né? É obsoleto, eles vivem em outra época e tudo mais. A gente vai se contextualizar com tudo que está acontecendo à nossa volta? Vai. Mas a gente vai trazer os nossos filhos ao padrão do que acontecia antigamente. Olha, meu filho, é isso, é respeito, é moral. Uma expressão que era muito, muito, muito comum e veio se perdendo com o passar do tempo é respeito os mais velhos. Quem nunca ouviu isso ou nunca falou isso, irmão? Irmãos, eu estou com 37 anos. E como eu ouvi isso, irmãos? Respeito os mais velhos. Respeito os mais velhos. Hoje, às vezes, nós vemos filhos que discutem com pessoas na rua, com adultos, até com professores. Irmão, com essa diversidade de informações que se estabelece na internet, a gente vê incontáveis atrocidades. Então, a gente vê adolescentes, crianças que desrespeitam os seus mestres, né, os seus professores, os idosos, de uma maneira absurda. E aí sempre me vem na minha cabeça essa frase que os meus pais falavam para mim. Respeito os mais velhos. Né? Todos nós já ouvimos ou já falamos, ou as duas coisas. Então, esse choque de gerações, ele existe, mas a gente precisa ter o jogo de cintura para saber lidar com essas influências externas aí fora, que acabam impactando internamente as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Né? E aí ele entra aqui nessa questão do 2.3, que vai falar sobre a má gestão financeira da família. Ele já começa colocando da seguinte forma, olha só, irmãos, um dos maiores desafios para o casamento são as finanças. Nem sempre o dinheiro sobra ou dá para comprar tudo aquilo que queremos. Às vezes nós colocamos sempre o vilão do casamento como se fosse, por exemplo, a agressão, o adultério, a falta de respeito, né? O maltratamento que um cônjuge aplica ao outro. Mas existe também essa questão familiar relacionada à área das finanças, que, irmãos, tem devastado muitos casamentos também. Tá? Quando normalmente o tal do dinheiro acaba o amor. Tem gente que fala isso, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor. E as pessoas, ao invés de... Agora a gente vai ficar mais junto, o negócio vai ficar mais apertado para a gente. Não, a gente passou bem na bonança, ou como é que não vai passar bem agora né? Na escassez? Eu gosto quando Paulo fala, cara, eu sei que tem abundância, eu sei que tem falta, eu sei que tem tudo. E essa expressão de Paulo é sensacional. Aí, a gente, dentro dos nossos lares, né, a gente, o que Jó falou para a mulher dele? Mulher, tu é louca, mulher. Deus foi bom comigo na bonança. Eu vou realmente amaldiçoar ele agora? Então, o mesmo princípio a gente precisa adotar para as nossas vidas, para os nossos lares. Quando o dinheiro estava sobrando, que a gente podia fazer algumas estripulias, poxa, a gente estava bem. Agora que a situação apertou um pouco mais, a gente vai se separar por conta disso, né? Então, isso a gente precisa ter em mente, né? Essa maturidade e essa força de vontade para continuar lutando, mesmo quando a escassez bater na nossa porta. Força de vontade para continuar lutando, mesmo quando a escassez bater na nossa porta. Eu costumo pensar que administrar dinheiro é fácil. Administrar a falta dele é difícil. Então, assim, é um pensamento... É só um pensamento hilário, mas que tem uma ponta de verdade, né? Administrar os recursos é relativamente fácil, né? Tá excedendo lá, tu olha para a conta bancária e tá assim, ó. Aí, rapaz, tá tranquilo, não precisa nem me preocupar.
pago tudo no Pix, à vista, não tem conta atrasada, não tem nada. Aí, administrar com a carteira cheia é fácil, irmãos, é relativamente fácil. Por mais que existam pessoas que se percam ainda assim, né? Mas a administração da escassez, aí sim, quando você tem que começar a cortar aqui, cortar ali, e isso às vezes vai arrebentando muitas famílias, irmãos. Né? E volto a colocar o pensamento do que nós falamos nesse tópico aqui da gestão financeira na família, né? Da mesma forma que nós fomos bem, que nós estivemos bem no momento de abundância, nós precisamos estar melhor ainda no momento de escassez. Mais próximos, mais unidos, né? Mais compreensivos um com o outro. E isso é importante até para unir e para forjar também o caráter do casal e da família. No final aqui do 2.3, ele vai falar, o diálogo entre o casal na área das finanças é de suma importância para a harmonia no casamento. Aí a gente entra no 3, para caminhar aí para a reta final. Lembra da estrutura da lição, gente? Os desafios da família na sociedade, parâmetro externo que acontece fora dos lares e que acabam influenciando ou impactando dentro de casa. Aí o 2 falou sobre os problemas de dentro do lar, já está trazendo para dentro do lar, e no 3 ele fala relacionado ao casal, a consciência do casal diante dos desafios. Aí ele, no 3.1, ele começa falando sobre o divórcio por incompatibilidade de gênios. Irmãos, essa expressão ela se tornou muito, muito popular para definir quando uma pessoa se separa. Porque assim, a banalização do casamento, ela é muito real, irmãos. Ela é tão real e contínua que às vezes nós podemos achar até que é normal. Ela acontece tanto, a banalização, assim, eu conheço homens de Deus, né, que já disseram, não, casar, olha só o que eu já ouvi, irmãos, casamento, ele é importante, ele é bom, mas se não der certo, separa. Isso eu já ouvi de pessoas do altar mesmo. Não der certo, separa. Mas como assim? Eu perguntei, mas como assim se não der certo, separa? Então, é melhor nem casar, cara, porque muita coisa não vai dar certo. E determinadas coisas que você achar que não deu certo, separa. Não der certo, separa. Aí a expressão veio da seguinte forma. O casamento ele não é um fator preponderante para a salvação. Eu posso me separar e ser salvo. Meu Deus, eu botei a mão na cabeça. Meu Deus do céu, muda esse pensamento. Eu posso me separar e ser salvo. Aí a gente já, em determinadas circunstâncias de conversa, a gente já... Irmãos, que Deus mude esse pensamento. Porque se eu começo a banalizar o relacionamento conjugal, né, o casamento, o primeiro vento que bater, irmãos, a primeira palavra que vai vir na minha cabeça é cartório. Primeiro vento que bater, cartório. Cartório para quê? Para ir lá desfazer a união. E não pode ser assim, irmãos. Não pode mesmo, sabe? É claro que existem coisas que vão acontecer que vão em situações extremas, que vão fazer... É igual o pastor falou, não sei se foi no seminário ou foi na aula. O membro vem para cá, às vezes em uma condição de separado ou de um novo casamento, e o pastor falou algo interessante. Falou, irmão, já vou te passar a informação de agora para tu não ficar chateado quando ouvir e nem pensar que é direcionado a você. O senhor lembra disso? Eu prego a Bíblia e eu preciso orientar os irmãos no que diz respeito a essa questão de separação. E quando eu estiver falando sobre isso, não estou falando direcionado especificamente a você, porque você viveu essa situação de separação, de um novo casamento. Estou falando para orientar a igreja. E isso, assim, eu guardei, porque é muito prudente esse tipo de postura e de fala para as pessoas que chegam, porque às vezes exatamente isso que a pessoa pensa. Caramba, vim para cá agora, fui no gabinete, conversei com o pastor, ele me orientou, falou comigo, me aceitou, né? Ele entendeu a minha história, né? E agora está pregando isso aí. Irmãos,
primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é essa, que é algo direcionado para a vida dela, como se o altar, como se o púlpito fosse um lugar para a gente despejar sobre a vida de uma pessoa específica uma situação que ela está vivendo. Nunca foi e nunca será, pelo menos aqui, não. Né? E que continue assim. Né? O divórcio por incompatibilidade de gêneros, irmãos, é uma expressão que veio se estabelecendo com o passar do tempo, e como nós dissemos anteriormente, parece até que é normal. As pessoas elas casam e se separam com tanta facilidade, assim, com tanta naturalidade, entre aspas, né? Às vezes o motivo, irmãos, desgastou, enjoou, não é? Para a gente ter essa noção de banalização do relacionamento e do casamento, né? E o autor ele coloca uma expressão que diz o seguinte: quem disse que no casamento o casal vai ter compatibilidade de gênio 100% vinculada um ao outro? Nós vamos ter, irmãos, é diferença mesmo. A gente no relacionamento de namoro, noivado, antes do casamento, né, a gente vai fazendo o quê? A gente vai se relacionando para analisar o quê? As compatibilidades e também as diferenças. Porque elas vão existir, irmãos. Né? No relacionamento anterior. Elas vão existir. Aí o que eu vou pesar na balança? Eu consigo conviver com esse tipo de pensamento? Consigo. Né? A gente consegue se ajustar nesse sentido nessa incompatibilidade. Isso aqui mas isso precisa ser visto antes. Essa análise precisa ser feita antes. Né? Porque durante o casamento, o que vai ter que acontecer? A gente vai precisar se adaptar um ao outro. Por isso que o período anterior ele é essencial para a gente notar esses comportamentos, essas incompatibilidades, esses pensamentos. Eu vou colocar um exemplo aqui. Imagina um casal que vai casar, em que, por exemplo, a noiva fala assim, eu não quero ter filho. E aí o noivo fala assim, não, ter filho para mim é essencial. Ou vice-versa, tá, irmãos? Você tem aí já uma incompatibilidade. Aí você vai parar para pensar o seguinte, eu consigo casar e conviver com isso? Tem gente que no ímpeto, não, depois a pessoa muda. Com o passar do tempo ela vai querer ter filho. E às vezes não quer, irmãos. Aí passam 1, 2, 3, 4, 5 anos, aí às vezes o marido vai falar assim, a gente não vai ter filho, não? Não, eu falei para você que eu não queria ter filho. Mas eu achei que você ia mudar esse pensamento. São incompatibilidades, só estou colocando um exemplo, tá, irmãos? Que elas já foram evidenciadas antes da união se estabelecer. Está entendendo? E aí como é que você lida com um problema desse? Né? E eu não estou falando, irmãos, de uma incompatibilidade em que a pessoa às vezes, não, eu sou um pouco descontrolado financeiramente. Né? A minha esposa já é mais administradora da coisa. Né? Aí você, durante o casamento, você começa a identificar isso, você, de alguma forma, consegue aparar essas arestas. Não, fulano, olha só, você é muito gastão. Me dá aqui esse cartão de crédito. Vou fazer a administração aqui para você. Aí você vai aparando. Mas em situações de incompatibilidades mais extremas, como essa da questão de filhos, como é que você lida com uma situação dessa, né? E aí a mulher vai poder dizer ao marido, não, eu falei para você antes de casar. E aí, às vezes, isso vai se desenvolvendo de uma maneira tão assim destrutiva que aí culmina no fim do relacionamento. Você está entendendo os extremos entre incompatibilidade? Tem a incompatibilidade e a incompatibilidade. Aquela que, às vezes, é possível trabalhar para que elas, com o diálogo, com o tratamento, não, calma aí, você faz isso aqui, não, você não pode fazer isso. E aí outra pessoa está receptiva a ouvir, a renunciar. É verdade, você está certo. Mas existem incompatibilidades que às vezes são identificadas antes do estabelecimento da união e a gente achou que poderia mudar. É igual assim, o que a gente normalmente fala sobre julgo desigual? A gente fala muito mais voltado ao relacionamento de antes do casamento. O que acontece? Né? Um é crente, o outro não é. Mas a gente vai casar assim mesmo, porque o fulano eu vou ganhar ele para Cristo.
Irmãos, é um grande desafio que você está absorvendo para a sua vida. Um grande desafio mesmo. Não, eu vou conseguir, vai dar certo. Ele vai ver a minha postura de mulher de Deus, eu vou ganhar ele só no meu proceder, a palavra de Deus. Mas isso está muito relacionado, quando a palavra fala, está relacionada a aqueles que já têm, né? Às vezes você já estava casada e depois você se converteu e o seu marido não é crente. Né? E aí você, com o seu proceder, você está muito passível de ganhar ele para Cristo, ou vice-versa, tá, gente? Mas quando isso acontece antes, você já está entrando num relacionamento com um problema assinado. Eu sempre assim, não, isso aqui já está determinado, mas eu vou encarar assim mesmo. E aí a gente fala sobre essa questão do tal do jugo desigual, muito relacionado a essa questão do crente e do não crente. Mas o jugo desigual é tudo aquilo que causa desequilíbrio. Né? É o desequilíbrio, literalmente. Tem o desequilíbrio, você já está numa situação de desigualdade. Por mais que a gente coloque muito mais voltado à questão do marido crente, da esposa não crente, ou vice-versa. Então, a incompatibilidade de gênios, que é o título que as pessoas usam para falar assim, não, vou terminar. Por que você vai acabar com... compatibilidade de gênios. Os artistas, né, usam muito essa expressão. Muito. Não, a gente terminou, mas a gente está bem, continua sendo amigo. E aí, qual foi o motivo da separação? Incompatibilidade de gênios. Né? E isso, às vezes, vai se infiltrando dentro do meio cristão e existem pessoas que se separam e colocam essa questão como sendo o fator preponderante, quando, na verdade, era importante que nós lutássemos, né, para parar essa questão da incompatibilidade de gênios. 3.2. Irmãos, o 3.2 ele vai falar muito sobre essa questão dos ataques que vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. É algo que a gente, como se, por exemplo, já tivesse abordado anteriormente, né? Mas mesmo assim vale ressaltar, porque os ataques da sociedade organizada, ele começa dizendo assim no 3.2, ó. Ataque dos congressistas, aqueles que nós falamos em relação aos poderes públicos, com leis esdrúxulas, ataques da justiça, ataque do inimigo das nossas almas, ele vai trazendo as referências. Devemos vigiar e orar, porque os ataques são frequentes e o mundo jaz no maligno. Precisamos de igrejas fortes para serem guardiães dos princípios éticos e morais fundamentais contra os ataques à família. Como o irmão Rogério tinha colocado, é constante, irmãos. Os ataques eles vão ser... Não vai ter tempo de sossego. Às vezes a gente vai ter um períodozinho de... Caramba, tá tranquilo, tá tudo em paz agora e tal. Aí daqui a pouco vem uma lei. Né? Aí daqui a pouco vem uma afronta. Daqui a pouco vem, né, uma notícia ruim que bate a porta. Então, os ataques eles vão ser constantes. Para quê? Para que nós também sejamos constantes. A constância dos ataques que as nossas famílias sofrem visam fazer com que nós sejamos constantes também em defender a nossa família. O autor, em um momento, ele fala aqui sobre a lei de Newton. Toda ação gera uma reação de mesma intensidade e direção, mas em sentido contrário. A ação que vem atacar a minha família vai demandar de mim uma reação. De mesma intensidade em direção, mas em sentido contrário. O ataque que vem de lá para cá para destruir a minha família, com uma lei, com uma afronta, com um distúrbio, né, com uma acusação, com o que quer que seja, é uma ação. E vai demandar de mim uma reação. De mesma intensidade e direção, mas em sentido contrário. Então, a luta ela é constante. À medida que nós somos atacados, nós nos defendemos. Para quê? Para que a nossa família continue sendo estruturada, estabelecida, padronizada, firmada em Deus e na sua palavra. Aí a gente entra no 3.3, que diz o seguinte, ó, meios para contornar os problemas conjugais. E aqui ele vai elencar alguns meios para esse contorno em relação aos problemas conjugais. Olha só, orientações. Precisamos tolerar as diferenças.
Precisamos pensar para falar e agir. Precisamos saber que toda ação gera uma reação, essa que nós mencionamos agora. Precisamos de acordo, né? Amós, ele cita Amós 3:3, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados. Imagine, irmãos, eu colocar na minha cabeça que eu tenho que, de alguma forma, sei lá, viajar para as Ilhas Fiji e ter uma conta bancária gorda, é meu sonho, vou lá para Dubai, vou para a Indonésia, vou fazer uma viagem carérrima, vou conseguir isso com a minha família, vai eu, Esther, a Sara e o Heitor, isso é a minha meta de vida e eu não alcanço. Aí ele está colocando aqui, ó, precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados. E a gente está aqui, irmão, não é para vencer no mundo, tem uma diferença muito grande. A gente está aqui para vencer o mundo. Não é lutar contra o mundo, não. Vencer tudo que o mundo coloca contra nós. E passar aqui ileso. Combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. E quando a gente usa essa expressão vencer o mundo, não é que você vai ser... O mundo jaz no maligno, nós acabamos de mencionar aqui. Né? Não é sobre isso. A gente não está aqui para vencer no mundo. Ser bem-sucedido aqui de todas as formas e tudo mais, realizar todos os sonhos que a nossa carne possa desfrutar. Não, não é sobre isso. Aqui o objetivo e a meta é outra. É o tal do peregrino em terra estrangeira que está trabalhando para quê? Para uma morada celestial, conduzindo bem, se portando bem, né, conduzindo a sua família em triunfo e em humildade, em submissão a Deus, mas o ditado diz que você quer, você pode. Nem todos os sonhos que nós vamos ter vão se realizar, irmãos. Tá? Sinto muito frustrar isso, às vezes no seu pensamento, na sua concepção, até porque o desejo do crente é que os sonhos que ele tem sejam os sonhos de Deus. Meu maior desejo, irmãos, em relação a essa questão de sonho, é sonhar o que Deus deseja para a minha vida. Eu penso que um dos maiores erros ou problemas para as nossas vidas é ter sucesso naquilo que Deus reprova. Ter sucesso naquilo que Deus reprova. Às vezes eu estou almejando um determinado sonho que não é o sonho de Deus. E às vezes eu até alcanço e conquisto aquilo, porque Deus permitiu e às vezes me entregou a minha própria paixão, a minha própria concupiscência. Tanto que é isso, então vá lá. Outro pensamento que diz um dos maiores castigos para o homem é ser entregue aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões. E Deus faz isso, irmãos. A palavra de Deus diz que, às vezes, a iniquidade, o desejo, a impetuosidade, então entregou o Senhor às suas próprias paixões. Às vezes eu coloco uma prioridade para mim, que era para mim, que não é prioridade de Deus, é um sonho que eu preciso realizar de qualquer forma, e Deus está dizendo, meu filho, eu tenho um outro caminho para você. Eu tenho uma outra direção. Não, mas eu quero isso, eu vou conduzir a minha família nesse sentido aqui, eu vou levar eles a tal lugar assim, assado. E Deus, meu filho, o projeto para a sua família é outro. E aí, se Ele me entregar as minhas próprias paixões, aí eu vou desfrutar aqui, né? Mas entristecendo o coração dele. Precisamos compreender que está no F aqui, ó. Precisamos compreender que nem tudo será do nosso gosto ou jeito. Precisamos nos conscientizar que nem tudo acontece no nosso tempo, mas no tempo de Deus. O melhor tempo para se concretizar as coisas é quando elas acontecem no tempo de Deus. É muito bom ter uma porta aberta diante de nós. Eu já acho ruim ter várias portas abertas. Que às vezes a gente tem várias portas abertas e não sabe em qual delas entrar. Então é importante que nós tenhamos apenas uma porta aberta e que seja a porta que Deus abriu, né? Que vai abençoar a nossa família, a nossa casa. E aí depois dessa porta que nós ultrapassamos, Deus vai lá e abre outra, e se tiver que fechar uma, Ele fecha. O que nós ouvimos? A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre.
Então, o autor ele elencou essas letras, né, como orientações que nós precisamos ter para contornar os problemas conjugais, né? E nesse final de item 3 aqui, o aprendizado se resume da seguinte forma: ó, precisamos ser guardiões dos princípios éticos e morais fundamentais contra os ataques à família, né? Então, essa é um resumo da consciência do casal diante dos desafios, que falou sobre a relação voltada à incompatibilidade de gênios, né? Os ataques que vêm de todos os lados e os meios para se contornar esses problemas. E aí, na conclusão, nós temos o seguinte: ó, os desafios são evidentes e enormes, mas recai sobre cada um de nós a responsabilidade de fazer a nossa parte para proteger a família e dar uma resposta adequada à sociedade, dentro dos princípios da palavra de Deus. Precisamos enfrentar os desafios de cabeça erguida, perseverando em nossas crenças e valores e buscando a ajuda e direção do Espírito Santo. Se eu persevero, irmãos, nas crenças e valores, naquilo que eu fui fundamentado desde o princípio, né, como Paulo disse para Timóteo, ó, permanece naquilo que tu foi instruído. E se a gente permanece naquilo que nós fomos instruídos, nas nossas crenças, nos nossos valores, a busca e a ajuda do Espírito Santo, ela vai ser muito mais fácil para nós. Quando a gente deseja, né, conduzir as nossas famílias e se portar diante da sociedade, dos nossos lares também, como homens e mulheres íntegros e de caráter diante de Deus e dos homens, a ajuda que o Espírito Santo vai dar, ela vai ser um grande impulsionador, porque nós estamos caminhando em santidade, em respeito, né, pela palavra e pelo Deus ao qual nós servimos. Nossa família, ela se estabelece em triunfo a partir do momento em que nós colocamos a regra de fé e prática, a palavra de Deus, em ação, entendendo e nos submetendo ao dono do manual. E a gente lembra aqui, ó, da família como um projeto de Deus. Então, o dono do manual é o dono das nossas vidas, né? A Ele honra, glória, louvor, majestade, domínio e todas as coisas que são provenientes a Ele. Pode falar.
Glória a Deus. A palavra de Deus diz que as coisas visíveis foram feitas das coisas invisíveis. E eu costumo pensar que, segundo a Bíblia, o visível, que a gente vê aqui agora, ele é realmente temporal, passageiro, transitório, e é como se fosse uma matriz. O virtual é isso que a gente está vendo agora, porque o real é aquilo que a gente não está vendo. E o reino espiritual, ele trabalha por meio de legalidade. Então, existia a legalidade dentro do lar da irmã, né, para que o reino espiritual se manifestasse de uma maneira destrutiva. O que aconteceu? O reino espiritual que trabalha por meio de legalidade, através do Espírito Santo de Deus, aprove ao Senhor, né, fazer um trabalho, fazer uma obra. E hoje a irmã está aí, glória a Deus, com seu esposo, com a sua família, caminhando e trabalhando para o Senhor. Amém? Deus abençoe. Vou ficar por